Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque tem mais uma dívida na FIFA, que pode gerar mais um transfer ban. Vamos falar também de um VAR totalmente contrário. Ainda repercute o que aconteceu no Beira-Rio. Tem um alerta sobre Memphis e Guinegão melhor do mundo. Que história é essa? Vou te contar a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Te inscreve no canal, você gosta dos meus conteúdos, gosta dos vídeos, tá sempre por aqui, não tá inscrito ainda, é só o que eu peço pra você, não custa nada, é de graça, te inscreve aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais na plataforma, beleza? O likezão em cada vídeo aqui também me ajuda, tá? Bora lá. Eu brinquei até esses dias no vídeo de que a FIFA deveria ter um setorista do Corinthians, né? O cara que fica lá cuidando sobre tudo que chega, porque é impressionante. Toda semana deve chegar uma denúncia, né, um processo por conta de uma dívida não paga. A última da vez, referente ao volante Charles. O Corinthians não pagou a terceira e última das 3 parcelas envolvendo o jogador com o Midtjylland da Dinamarca. As 2 primeiras 400 mil euros, a terceira de 800 mil o Corinthians não pagou. Com multa e juros e uma série de circunstâncias, esse valor passou de 1 milhão de euros, o equivalente a pouco mais de 6 milhões de reais. A gente acha até pouco, né? Porque a do Félix Torres, que já gerou o transfer ban, é de 40 milhões, a do Matias Rojas mais 45, tem outros casos que podem gerar condenações ali na frente, que é do Maicon no Shakhtar, o Rodrigo Garro no Tajeres, e tem mais uma até que eu tô esquecendo. São 6 no total. E essa punição da FIFA, essa condenação para o Corinthians pagar esses 6 milhões, se o Corinthians não pagar, pode gerar mais uma sanção. Inclusive o Corinthians já recorreu ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, e aguarda uma definição, que provavelmente a gente sabe, né? Não deve ser favorável, né? O Corinthians vai argumentar o quê? Não pagou, né? Não pagou, pode ser que, enfim, talvez no juro ali, não sei se tem muito como negociar nesse sentido, né? É lamentável, é mais um que se soma, é mais uma notícia ruim, né? Que a gente tem administrativa envolvendo o Corinthians e os valores vão somando, né? Você já tem aí cerca de 100 milhões de reais que você precisa numa tacada só para poder respirar, para poder continuar devendo. E não vejo luz no fim do túnel financeiramente no Corinthians, honestamente, cara. Impressionante o que acontece. Vamos lá, vamos aguardar. Gente, eu queria falar com vocês também sobre ainda as repercussões do lance polêmico ocorrido no Beira-Rio, no pênalti marcado para o Inter. Eu já me manifestei aqui, né? Vocês sabem, aquilo para mim nunca é pênalti, mas eu, inclusive, direcionei minhas críticas ao Kaká e ao Dorival, porque penso que o zagueiro do Corinthians correu um risco com a arbitragem brasileira, fraca do jeito que é, você segurar a camisa de um adversário, nem toda camisa segurada é infração, tá? Antes que alguém diga, falou que tá segurando é pênalti. Não, mas segurar, você assume um risco. Assume um risco porque os nossos árbitros são fracos. E eles investigam pênaltis, eles caçam pênaltis, né? Como caçou o VAR Gilberto Castro. Aliás, o que mais me chamou a atenção é que na conversa do áudio do VAR, tanto o árbitro de campo, o Rodrigo Pereira, quanto o árbitro de vídeo, o Gilberto Castro, eles entendem que não houve o pênalti até um determinado momento, até que eles mudam de ideia. O árbitro de campo fala, olha, ele viu o lance, não é que ele não viu, ele viu e disse, não, pra mim não foi nada. O árbitro de vídeo revisa o lance e fala, há um puxão sutil que pra mim não gera impacto. Só que eles analisam o lance tantas vezes que daqui a pouco eles se convencem que, peraí, mas será que não tem nada? Ô Rodrigo, sugiro revisão, vem cá ver. E aí ele vendo, né, com 1000 câmeras lá, os caras ficam na lupa lá, tem um puxãozinho aqui, tem uma desculpa pra eu marcar um pênalti, que foi a desculpa que o Kaká deu, por isso a minha crítica a ele. Enfim. E vocês viram que os especialistas divergiram muito, né? Tem gente que acha que aquilo ali não tem que marcar, porque senão seriam marcados 15 pênaltis por jogo em lances como esse. Tem outros que acham que foi um puxão claro e não sei o quê. Enfim, para vocês terem uma ideia da dificuldade do lance e do quanto gerou polêmica, né, e repercussão. Agora, o que me chamou a atenção também foi o movimento orquestrado do Corinthians e de seus agentes principais, como o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile, o executivo Fabinho Soldado e os jogadores reclamando em uníssono contra a arbitragem. É algo que a gente não estava vendo acontecer. E olha que o Corinthians vinha sendo prejudicado.
vencendo em vários jogos e tal, como vários clubes, mas o Corinthians estava tendo prejuízos e a gente não via um levante, uma reclamação mais ostensiva. Não sei se por um somatório de coisas, enfim, houve um movimento diferente por parte do Corinthians para reclamar. E aí vem a informação da rapaziada lá do Gato Mestre do GE, de que o Corinthians simplesmente, rapaziada, lidera o ranking de decisões contrárias do VAR no Campeonato Brasileiro. O que significa isso? Significa que toda vez que o juiz vai lá no monitorzinho para mudar uma decisão de campo, 15 vezes ele decidiu contrariamente ao Corinthians. Ele marcou um pênalti contra o Corinthians, ele anulou um gol do Corinthians. 15 decisões do VAR, elas foram contrárias aos interesses do Corinthians. E é simplesmente o clube que mais teve decisões contrárias. O Bahia é o segundo com 11. 15 vezes os caras decidiram contra o Corinthians. 8 a favor. Então, no saldo, o Corinthians também tem o pior saldo. Porque acho que o Bahia, que teve 11, ele teve acho que 4 a favor, não 8. 8 a favor também, assim como o Corinthians. A questão é que o Corinthians teve 15 contra e não 11. O segundo é o Vasco, por exemplo. É o Vasco o segundo? Deixa eu ver. O Bahia tem 11. O Vasco tem o melhor saldo, porque ele teve 9 decisões a favor e só uma contrária. Então ele tem um saldo de 8. Tá bacana o Vasco. Mas enfim, tem essas questões. Eu não tô fazendo nenhum juízo de valor aqui, eu estou passando a informação de que o Corinthians lidera esse ranking de decisões modificadas pelo VAR contrárias. Pois foram 15 contra o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Não deixa de chamar a atenção e ser curioso. Eu queria falar também nesse vídeo de que eu tô preocupado com o Memphis, cara. Tô preocupado com o Memphis Depay porque, assim, a assessoria de imprensa do Corinthians, ela informa que o jogador está em transição. O que é a transição? Ele saiu da fisioterapia e começa a ir pro gramado para fazer atividades, né, de forma individual, para daqui a pouco trabalhar com bola com os companheiros. E essa transição, ela começou no início da semana. Existia até uma expectativa de daqui a pouco, até pelos desfalques, né, dele ser relacionado contra o Inter. Isso não aconteceu. Nós já estamos na sexta-feira. O Corinthians voltou de Porto Alegre e vem a informação de que ele é dúvida para o jogo, até porque o jogo é neste sábado contra o Mirassol. Só que no início de tudo isso, quando ele deixou o time do Corinthians, a informação é de que ele não tinha uma lesão configurada, ele tinha um edema, que é um inchaço, né, um desconforto ali e tal, mas não configurava uma lesão. Só que ele tá ficando tanto tempo fora que já dá indícios de que talvez fosse uma lesão ou alguma coisa que a gente não tem acesso e não tá sabendo. Porque o Memphis está demorando tanto tempo para voltar. Eles estão pensando na data FIFA, que é depois desse final de semana, com 10 dias aí para uma recuperação e ele voltar 100%. Isso poderia ser informado se fosse isso. Mas sempre gera essa expectativa, né? Ele vai voltar contra o Flamengo? Não. Ele vai voltar contra o Inter? Não. Ele vai voltar contra o Mirassol? Dúvida. Sei lá. Para algo que não era uma lesão, eu acho que ele tá ficando muito tempo de fora. E eu não tô aqui querendo dizer que ele tá fazendo corpo mole, ou que tem alguma coisa muito escabrosa, escondida. Não é isso. Eu só acho que tá estranho. E deve ter alguma coisa, enfim, que talvez até eu, como leigo na área da saúde, mesmo com experiência, acompanhando lesões de jogadores, não esteja percebendo. De que eu imaginei que ele fosse voltar mais cedo e tá difícil. E o Corinthians tá precisando dele. Mas enfim. Na verdade, aí está o grande alento. A melhor coisa que aconteceu no Corinthians em 2025 chama-se Guinegão. O Guinegão é impressionante. Primeiro que ele tem carisma, né? Ele tem um molho. A comemoração dele é muito legal, cara. Ele faz o gol assim, sai correndo, dá um giro e para. E a molecadinha deve estar fazendo essa comemoração direto. 18 anos e números impressionantes. Além dos números, personalidade, presença de campo, sabe onde tá, sabe jogar, inteligente para buscar jogo, combinar a jogada. Ele sempre dá opção pro parceiro que tá com a bola, pro portador da bola, como os catedráticos dizem, né? Sempre dá opção. Ele sempre tá livre, se desmarcando, brigando, disputando. E a finalização dele, né? A finalização dele. Eu falei aqui, esse gol de cabeça que ele fez contra o Inter, cara, difícil, hein? Mateuzinho meteu com a mão, fato.
Cruzamento maravilhoso no ponto futuro. Mas, cara, ele chega para acertar a bola de peixinho, tirando do zagueiro, tirando do goleiro no outro canto. Esse moleque é bom. E nos números, aí é palhaçada. Ele já tem a melhor média de gols de todo o ataque do Corinthians. Ele já superou a média de gols do Yuri e do Memphis. Sabia? É. Ele tem 0,38 gols por partida. Por quê? Porque ele já tem 5 gols em 13 jogos. O Yuri Alberto, ele tem 14 gols em 44 jogos. Isso que ele ficou um tempo fora. Mas 44 jogos, 14 gols. 0,31 o Yuri. O Guinegão, 0,38. O Memphis Depay, 0,21. Ele tem 8 gols em 38 jogos. O Guinegão já tem a melhor média de gols do que o Yuri e do que o Memphis. Mais do que isso, o Guinegão simplesmente é o melhor brasileiro sub-20 do mundo. Do mundo no segundo semestre. Você não ouviu errado. O Guinegão, ele tem 5 gols e 2 assistências. O Ryan do Vasco, que tá jogando muita bola, tá? Ele tem 6 participações em gols. O Guinegão tem 7. O Cauã Elias do Shakhtar. William Gomes do Porto, meia, e São Paulo. Eles têm 5 participações em gols. O William Gomes e o Cauã Elias, eles têm 5 cada um. E o Estevão do Chelsea, ex-Palmeiras, o Estevão do Chelsea fecha o top 5 com 4 participações em gols. O Guinegão tem 7. Ele já é o melhor brasileiro sub-20 do mundo em números nesse segundo semestre. Então, rapaziada, o Memphis daqui a pouco pode não voltar, mas como o Yuri volta de suspensão, depois daquele cartão estúpido que ele tomou contra o Flamengo, né, depois da cavadinha e tudo mais, desfalcando o Inter num jogo em que o time precisava porque tinha desfalques, o Yuri voltando, fazendo dupla com o Guinegão, podemos ver coisas boas nesse jogo contra o Mirassol. Como diz um amigo meu, em Guinegão we trust. A gente confia. E você, confia? Fala, torcedor corintiano, vamos falar aí a respeito desse possível transfer ban que o Corinthians pode estar sofrendo aí, que pela derrota da FIFA, né, coisa chata que vem acontecendo aí nos bastidores do Timão. Então isso é muito chato. O Corinthians tem que pagar cerca de 120 a 140 milhões aí só de transfer ban, né? Coisa aí que pode, de dívidas que pode chegar a transfer ban. Então, uma coisa muito chata e muito frustrante. O Corinthians ficou até sem contratar por conta dessas dívidas aí, por conta do transfer ban do Santos Laguna, né? Do que envolve o Félix Torres. Jogador também ruim, não joga. Queria saber a sua opinião, mas a notícia boa aí foi o que o Sami Carvalho trouxe a respeito do Corinthians aí receber 270 milhões por ano, né? O Corinthians topa achar 180 milhões sem bonificação com a Esporte da Sorte, e com a bonificação acredito que bate a meta aí de 270 milhões. É muito dinheiro bom, né? E o Corinthians também quer um combo aí completo aí para envolver os name rights, né? O Corinthians pensa em fechar até 70 milhões aí por ano de name rights. Acredito que bate uma receita aí de 1 bi e dá até mesmo para quitar a Neoquímica Arena. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha disso tudo aí. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!